essa live ela é de extrema importância, porque além dele ser uma referência na área de atuação, ele ainda vai falar das dicas e estratégias que ele usou para ele ter resultado, para ele ser a referência que ele é hoje. Gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência. Fique, se sinta muito à vontade. E aí eu vou deixar você já se apresentar para as pessoas. Fala quem é você, qual é a sua expertise. Conta um pouquinho a seu respeito. Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar sobre isso aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta, atualmente trabalho com cuidados paliativos, né? Atualmente eu sou responsável por um setor de cuidados paliativos no Hospital São Paulo, que é um hospital escola da Unifesp, né, aqui em São Paulo. Eu nem sempre atuei com cuidados paliativos, já que é uma área que a gente não aprende normalmente muita coisa na graduação, né? Então, eu vim de outra área, fiz uma transição de carreira lá em 2012 e comecei a atuar com cuidados paliativos desde então. E fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou professor universitário, professor de pós-graduação, enfim, e sou mentor, né, atualmente também, tenho mentorias de carreira para fisioterapeutas, né, e tenho empresa que dá cursos aí de cuidados paliativos, treinamentos pelo Brasil todo. Então, basicamente isso. Que sensacional, né? E aí, Daniel, com você contando um pouquinho da sua história, já me surgiu aí uma dúvida, né? Porque, assim, o que eu vou te perguntar, algumas pessoas me perguntam, então eu vou te perguntar, ninguém fez essa pergunta, mas eu acho que ela é muito importante ser respondida. Me fala, como é que foi chegar nessa trajetória, né? Chegar no nível que você está hoje para ser essa referência, no sentido assim, o que você precisou abrir mão? Foi fácil? Quais foram os seus desafios, seus medos? Como é que foi isso? Porque às vezes a gente vê uma pessoa como você sendo essa referência, tendo já o seu mestrado, o seu doutorado, o seu time de mentoria, só que tem um preço, né? A gente precisa passar por várias etapas durante esse processo. E algumas pessoas, elas têm essa dificuldade de aceitação. Ah, mas eu preciso abrir mão disso, mas eu preciso me dedicar mais. Fala um pouquinho aí da sua experiência. O que você precisou passar para chegar onde você está hoje? Legal. Quando eu entrei para essa área dos cuidados paliativos, na verdade, eu fui não pelo cuidado paliativo, e sim por estar desmotivado em outra área que eu atuava, né? Na verdade, me chamaram para trabalhar num hospital e eu nem sabia que eu ia atuar num setor de cuidados paliativos. Quando eu me vi nesse setor e não tinha domínio sobre aquilo, né? Num primeiro momento, é mais ou menos tranquilo, você acha que, poxa, são pacientes crônicos, são pacientes que não têm muito o que fazer, mas mais ou menos assim, né? As pessoas encaram o cuidado paliativo no começo. E depois eu comecei a perceber que não, que aquilo era uma ciência, que as pessoas realmente sabiam o que estavam fazendo ali, e eu estava me sentindo um pouco peixe fora d'água, sabe? Até porque é um hospital universitário, as discussões começaram a se aprofundar, e eu falei, opa, eu não sei muito bem dessas coisas que eles estão comentando aqui, né? O cuidado paliativo vinha muito na minha cabeça como, não tem mais nada para fazer, então agora é cuidado paliativo. E aí eu resolvi estudar aquilo, né? Porque eu fazia parte de uma equipe, eu comecei a entender que os pacientes tinham muito para receber e que se eu não fosse muito bom, eu ia... aquilo estava absolutamente desalinhado com o que eu acredito para a minha profissão, né? Chegou um determinado momento que eu falei, bom, então eu preciso estudar muito. E aí eu costumo dizer, eu falo isso, né, para muita gente, quando eu conto a minha história dos cuidados paliativos e nas mentorias, eu decidi ser bom naquilo, né? Eu não me descobri bom, eu não é um dom divino, eu decidi que eu seria bom. E aí, sim, você falou de abrir mão, né? Na verdade, imagina, depois de 10 anos já de carreira, você fazer uma transição, ir para uma área diferente e começar a estudar uma coisa, não do absoluto zero, mas de uma forma muito básica para poder me aprofundar, já que eu não tinha nem o básico, né? Então, eu comecei a buscar coisas na minha área, vi que tinha pouquíssimas referências na área da fisioterapia em cuidados paliativos. Então, eu tive que começar a estudar coisas relacionadas à medicina, coisas relacionadas à nutrição, à fonoaudiologia, à psicologia, à enfermagem, a tudo que remetesse a controle de sintomas, a qualidade de vida, a morte, a luto, coisas que são extremamente importantes
dentro do cuidado paliativo. E aí, quando eu vi que era difícil eu ser um paliativista fisioterapeuta, eu tinha que ser um paliativista com uma visão muito mais abrangente, eu tive que bater de frente no sentido de mostrar conhecimento de uma forma abrangente para médicos, para outros profissionais, né? E isso me fez ir ganhando respeito também. Então, quando eu falo que eu decidi ser bom nessa área, de você ter um nível de profundidade de discussão dentro da área que você atua, que te permita conversar com qualquer um de igual para igual, né? Então, eu não sei só da minha parte da fisioterapia dentro do cuidado paliativo. Eu hoje me permito discutir com profundidade a conduta médica, a conduta do fonoaudiólogo, do enfermeiro, enfim, do nutricionista. Não porque eu quero fazer o trabalho dele, não faz nenhum sentido isso, né? Não porque eu quero, enfim, discutir ou dar pitaco, porque eu quero o melhor para o paciente. E eu quero, sim, que ele também reflita dentro de alguns conceitos que talvez ele não tenha e que talvez eu não tenha e que eu também tenho muito para aprender. Então, para mim, essa troca, essa conversa horizontal, ela sempre foi muito importante. Nem eu de cima para baixo e nem eu estando num nível inferior a ninguém, né? Então, sim, não foi nada fácil no começo. O Laércio, nosso amigo aí, nosso grande amigo, está falando exatamente a interdisciplinaridade, né? Que é isso, é você se permitir dar opinião no trabalho dos outros profissionais, da mesma forma que você permite que os outros profissionais também deem opinião na sua área de atuação, e tá tudo bem, né? Você consegue levar isso com profissionalismo, tirando o ego aí de ação, né? Tirando o ego dessa conversa. Uhum. Uma coisa que o senhor falou, que eu acho muito importante, eu falo muito no time de mentoria, essa parte da decisão, né? Como é que foi isso, tomar essa decisão, né? Porque eu digo, quando a gente decide ser o melhor profissional na área X de atuação, você precisa estudar, você precisa se dedicar e você precisa buscar esse conhecimento. É como o senhor disse, assim, o conhecimento, além de, para mim, discutir um bom caso clínico, para mim tomar uma boa conduta mediante o paciente, o conhecimento é meu. Mas como é que foi essa decisão, assim, de não, eu preciso ser uma referência nessa área? E a questão, assim, da decisão, alguns colegas criticaram. Por que eu digo isso, né? Na enfermagem tem muito assim, vai querer virar doutor agora? Vai querer outro patamar? Como é que foi isso? Você teve apoio dos colegas, não teve? Como é que foi esse dia a dia mesmo, né? Porque, querendo ou não, é um desafio a gente querer se destacar, porque algumas pessoas entendem, outras não. Principalmente quem está na zona de conforto, né? Então, assim, te critica, mas também não faz nada, né? E às vezes até no momento de você abrir mão de coisas pessoais mesmo, de um final de semana, enfim, um tempo em família, ou simplesmente não fazer nada, porque eu preciso estudar, porque eu preciso me dedicar. Como é que é isso? Isso é muito importante, né? Quando a gente decide ser bom, eu acho que isso é muito importante de falar, porque quando eu falo isso, às vezes pode ter alguém aí do outro lado que fala assim: nossa, que convencido, decidiu ser bom. E a motivação para que você decida ser bom, ela não pode ser o ego. Ela não Uhum. pode ser simplesmente você querer ser melhor do que outra pessoa. Se for isso, está errado. Direciona a sua rota de novo, né? Quando eu falei que eu decidi ser bom, é porque eu sentia que o meu paciente merecia isso, que eu fosse bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou num hospital escola, eu tenho alunos lá meus, alunos que não são diretamente meus, ou seja, não são fisioterapeutas, mas que são médicos, que são enfermeiros, que são psicólogos, que são residentes, e que também esperam de mim e de todos os outros preceptores serem ensinados, assim como a gente também aprende com todo mundo. Então, para mim era muito importante ser bom o suficiente para que eu pudesse estimular o que eu estava sentindo de necessidade. Eu estava vendo uma baita necessidade de ser melhor para o meu paciente, porque eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de fazer cuidado paliativo, né? Então, não era por ego, não. Eu comecei a estudar muito e uma das grandes escolas que eu tive foi a Unifesp, foi a Escola Paulista, porque lá eu participo de todas as visitas multiprofissionais, que são extremamente ricas, onde a gente discute e aprende muito, é realmente multi a visita,
né, comandada ali pelo Dr. André Pernambuco, que é um grande paliativista também, médico, chefe do setor, que me ensinou muita coisa. Então, essa troca, ter mentores nessas etapas, né, ter pessoas que nos ajudaram a atingir um nível muito mais alto dentro da área, foi absolutamente determinante. Nunca foi por ego. Teve gente, sim, que quando vê a gente crescendo, falando na internet, falando no Instagram e dando curso, as pessoas começam a te chamar de blogueiro, né? É o blogueirinho, é famosinho e não sei o quê. E aí, na verdade, se você se incomoda com isso, você está perdendo a oportunidade de ajudar quem quer te ouvir, né? Então, isso de verdade nunca me incomodou. Nunca me incomodou, porque não foi, como eu falei, não foi para parecer que eu fiz nada disso, não foi por ego que eu fiz nada disso. É uma necessidade de ajudar o máximo de pessoas possível. E nada melhor do que estar aqui, por exemplo, na internet, no Instagram, falando para muitas vezes dezenas, centenas de pessoas que podem receber essa mensagem e trazer um significado para a sua vida em relação a esse crescimento, te ter como uma inspiração, né? Eu acho que eu recebo muito mais mensagem de você, eu me inspiro em você, você me ajuda, você me estimula a ser melhor, do que mensagens de brincadeira, do tipo, você quer aparecer, você é blogueirinho, você é famosinho, coisas do tipo. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do professor Laércio aqui, né, hoje o professor Laércio é um dos meus mentores e é extraordinário. E vou até aproveitar que você falou de mentoria, dessa importância da gente ter esse processo, né, ter um mentor para acompanhar a nossa jornada, o nosso desenvolvimento, né? E eu digo muito isso, assim, você trabalha com mentoria, eu também trabalho, focado para os profissionais da área de saúde, e eu digo muito que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu faço mentoria. Inclusive, essa semana passada eu tive uma reunião grande aí com o professor Laércio para tirar várias dúvidas de algumas coisas, de direcionamentos da minha empresa. Por que eu digo isso? Porque eu tenho muito conhecimento assistencial e sobre aquilo que eu ministro. Mas tem partes específicas da minha empresa, tem partes específicas de crescimento, de projeto de autodesenvolvimento, que, assim, é muito engraçado, né? Eu até falei isso pro professor Laércio, assim, às vezes eu tô fazendo aquele baita projeto e tem aquela vírgula que eu não consigo enxergar. E eu converso com ele 5 minutos e falo, nossa, como é que eu não vi isso? Né? Então, assim, eu digo muito que essa parte de você acelerar o seu processo de desenvolvimento, de crescimento, depende muito dos seus mentores, né? De quem você escolhe para te acompanhar, para estar do seu lado. E, lógico, da referência que você tem, né? Porque nós somos a medida das pessoas com quem nós andamos, de quem nós estamos juntos, né? E aí, me fala um pouquinho assim sobre o seu processo de mentoria hoje. Como é que deu essa questão de você empreender para essa área de mentoria? E como é que é isso? O que que você acredita, né, que os profissionais que estão iniciando, a diferença que eles vão ter de ter um mentor na vida deles? Qual foi a diferença de você ter um mentor na sua jornada profissional? Isso que você falou é muito importante, né? A gente não tem mesmo que ter vergonha de ter mentor, né? Quer dizer, só eu mentoro pessoas e eu tenho pessoas que me mentoram. E eu acho que faz todo sentido isso. Eu não sei se tem alguém aqui que não vê sentido, né, em um mentor ter um mentor. Ninguém sabe tudo, né? Então, realmente, a gente precisa, né, construir sempre e evoluir para poder, inclusive, ajudar ainda mais quem está sendo mentorado por nós. Uhum. E chegou um momento, né, em que assim eu me percebi com quase 20 anos na área da fisioterapia. Eu já participei, eu já fiz, enfim, atendimento domiciliar, eu já trabalhei em clínica, eu já fui docente, sou docente, né? A maior parte da minha vida é ser docente. Então, eu sou docente de graduação, de pós-graduação, dei aula já em mestrado, eu já eu tenho um curso digital, então eu trabalho com internet. Então, assim, eu já fiz transição de carreira. Então, eu já fiz muita coisa dentro da profissão, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Já fui contratado, já fui demitido. Então, eu sinto que muitos profissionais têm dores que eu tive lá atrás, que passam por problemas hoje que eu passei lá atrás, né? E que eu posso ajudá-los a passar por isso, né? Por coisas que eu passei de uma forma muito mais tranquila. Ou nem passar por coisas que eu passei, coisas negativas que eu passei, né? Então eu resolvi abrir. Realmente, hoje eu tenho 2 mentorias, né? Eu tenho fisioterapeuta extraordinário e eu tenho Master Físio. E são propostas diferentes.
Eu já fiquei sem barba, o Laércio falando. Já fiquei sem barba, já fiquei com barba. Já trabalhei no Covid, não Covid. Então, é isso. E olhar para essa galera que está vindo, muitas vezes, e eu não estou falando isso que... Eu tenho mentorados que, às vezes, estão no mesmo nível que eu, jogando um jogo no mesmo nível que eu. Né? Mas olhar para trás e falar assim, ó, gente, eu posso ajudar vocês. Vocês querem andar mais rápido do que vocês andam hoje? Vocês querem errar menos do que vocês erram hoje? Eu posso ajudá-los. Né? E são poucas pessoas que têm condições de fazer isso, né? E que estão dispostas verdadeiramente a estender a mão e falar para o próximo, ó, vem aqui comigo que eu vou te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, hoje a minha mentoria ela é muito voltada para empreendedorismo na fisioterapia, mas não é só isso, não. Né? A gente fala muito de desenvolvimento pessoal dentro das mentorias. Não é só carreira, carreira, carreira. Você não é só carreira. Você é uma pessoa, você é um todo. Não tem essa de vida pessoal e vida profissional, né? Você precisa estar bem. Inclusive, uma das dinâmicas que eu faço chama 7 saúdes, né? Que, cara, como é que estão as suas 7 saúdes? Física, mental, espiritual, financeira, profissional, enfim. Né? São 7 saúdes aí que a gente vai avaliando ponto a ponto. Porque eu sinto que as pessoas hoje estão cada vez mais imediatistas, impacientes, desmotivadas, e elas querem algo mais, elas querem ter uma referência, alguém para olhar e falar, pô, eu posso ser mais. Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Né? O que será que ele fez de diferente dessas outras pessoas que estão abandonando a profissão? E aí eu passei a ser visto como essa pessoa, muito por conta dos cuidados paliativos, mas por conta de muita coisa também fora dos cuidados paliativos, a parte da docência e tudo mais. Então, resolvi abrir um grupo de mentoria que dura 2 meses, terminou esses 2 meses, muita gente migra para o meu perpétuo aí, né, que é a mentoria, o Master Physio depois. Oh, meu Muito amigo legal. Borges, Erickson, aqui, Borges, está aqui falando. Daniel é uma das pessoas mais bacanas que eu conheci no antigo grupo de pesquisa. Fez um mestrado comigo no grupo de pesquisa, é um cara sensacional. Uma referência também na fisioterapia. E isso é muito legal, né? Eu vejo como um diferencial, porque você disse uma coisa que eu acredito muito, né? Não tem como você separar sua vida pessoal da sua vida profissional, né? É um conjunto. Tem alguns gestores, e eu digo porque eu conheço, né? E principalmente na época que eu atuei como gerente de enfermagem, de que dizia assim, não, seu problema pessoal fica do lado de fora. Você passou o crachá, agora você é funcionário da instituição. E eu sempre pensei de uma forma diferente. Como é que eu vou deixar o meu problema pessoal, independente qual seja ele, do lado de fora? Claro que eu preciso ter ali uma tomada de decisão, ter uma inteligência emocional para gerenciar meus pacientes, gerenciar o conflito, ou enfim, o que eu tiver naquele dia. Mas a minha vida pessoal não fica do lado de fora da empresa, né? Não tem como separar isso. E aí, quando você fala sobre isso, principalmente essa parte de transição de carreira, como é que foi essa mudança de mindset para de você, assim, de ir para o digital, de pegar esse conteúdo e falar, não, eu posso ajudar outras pessoas. Como é que foi essa mudança mesmo, assim? Você teve resistência com isso? Por que eu digo isso, né? Eu vejo que hoje muitos doutores e pessoas que estudaram muito, como você, que é uma referência, às vezes eles têm essa dificuldade de dizer assim, não, agora eu vou empreender. Então, assim, eu sou muito bom nisso, mas eu também vou fazer aquilo. Como é que foi essa mudança para você? Na verdade, assim, não fui eu, no início, não decidi ir para o digital. Me chamaram, Daniel, tem um projeto aqui de cuidados paliativos online para você fazer. O que você acha de entrar, né, nesse projeto? São aulas gravadas, nós vamos fazer um curso e você vai divulgar, e você vai ser o facilitador desse projeto. Topa? E eu falei, bom, tudo bem, eu nunca tive problema com gravação, com câmera e tudo mais. Falei, eu topo. E eu fui, eu achei que aquilo ia ser um curso online, basicamente, né? E não foi bem assim, foi ganhando uma proporção muito maior do que eu imaginei, né? Então, as pessoas, elas, claro, entravam para o curso, gostavam do curso, mas elas gostavam de me ouvir falar, elas me procuravam para saber mais e para discutir caso, enfim. E aquilo foi me tornando... É muito legal, né? O tema da nossa live falando de ser uma referência. Então, não fui eu que me tornei uma referência. Precisa ficar muito claro aqui. Quando eu falei que eu decidi ser bom, eu não falei eu decidi me tornar uma referência. Eu falei eu decidi ser bom no que eu fazia, ponto. E é só isso que eu tenho domínio para fazer. É somente sobre isso que eu consigo ter controle.
Agora, ser uma referência ou não, não depende zero de mim. Depende de como o outro me enxerga. Como o aluno, o outro profissional que está me ouvindo, o profissional que trabalha comigo, os meus pacientes, como eles me enxergam. Porque não adianta nada eu saber tudo de um assunto, tudo, eu sei tudo sobre esse assunto. Mas eu não sei transmitir de uma forma adequada, eu não sei usar uma boa comunicação, eu não sei acolher essa pessoa, eu não sei responder, eu não respondo ela de uma forma, né, enfim, de trazer um conhecimento, às vezes de forma gratuita. Tem gente que, algumas pessoas perguntam algo e a pessoa fala, tá lá no meu curso, vê lá no meu curso, vê lá na minha live. Né? E eu não, eu sempre respondi todos os directs que me mandavam, todas as mensagens que me mandavam, e as pessoas começaram a me ver assim. Então, ser uma referência está muito mais relacionado com como as pessoas te veem. E eu falei isso do digital, né, que me projetou a minha imagem, né? A gente põe a carinha aí no Instagram e nos cursos, e a nossa imagem chega em lugares que a gente nunca imaginou que chegariam. Então, tem aluno de Portugal, da Angola, do Chile, da Venezuela, do México. Então, eu recebo mensagens de vários lugares do Brasil e do mundo falando sobre cuidados paliativos. E aí, né, depois de aprender muito com esse projeto, eu percebi que eu podia fazer algo ainda dentro do marketing digital voltado para o desenvolvimento de carreira desses profissionais, né? E aí virou um projeto meu, exclusivamente meu, né? Eu tenho uma parceria com os cuidados paliativos online e eu decidi fazer uma mentoria. Mas, na verdade, só para finalizar isso que você me perguntou, né? Se eu tive uma resistência, não foi simples também essa transição de ter uma parceria para empreender sozinho, né? A minha esposa, ela me estimulou demais, assim. Ela falava, meu, vai, faz abre sua mentoria. Você é tão bom falando, as pessoas gostam tanto, querem tanto te ouvir falar. E eu tinha uma certa resistência. Eu falava, puxa, mas será que eu vou saber fazer? Porque eu era o facilitador, o expert, né, do curso. Mas eu não fazia toda a parte do marketing, toda a parte né, a parte administrativa, que demanda muito, né? Você sabe que demanda muito divulgar e tudo mais. E aí ela me estimulou muito, me ajuda muito até hoje, né, a fazer isso. Apesar de ser recente, eu falo até hoje, parece que faz milênios, né? Mas tudo acontece muito rápido no digital. E ela esteve sempre comigo e falou, não, eu vou te ajudar. E aí a gente tem feito e tem dado realmente muito certo. Mas sim, tudo que é de mudança dá medo. Toda mudança exige uma energia adicional para que você ultrapasse uma barreira. Então vai dar medo, vai dar insegurança. Será que as pessoas vão querer? Será que as pessoas vão comprar? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu estou entregando o que eu estou prometendo entregar? Né? Tem um grande mentor que ele fala da síndrome do impostor. Né? Será que o que você promete é o que você realmente entrega? E só para... todo mundo tem esse medo, né? E só quem não tem esse medo, ele diz, né? Quem não tem esse medo é o verdadeiro impostor, porque ele sabe que ele não vai entregar. Então ele não tem esse medo, porque ele realmente é um impostor, ele está vendendo algo que ele não vai entregar. Então, se a gente tem esse medo, significa que estamos no caminho certo. Sim. Nossa, e assim, uma brincadeira, né? Se me permite, bendito seja as mulheres na vida dos homens, né? Sem dúvida. Porque assim, eu converso com algumas pessoas, né? Assim, homens que começaram a empreender e eles falam muito isso, né? Que a questão de ter ou a esposa ou a noiva, enfim, incentivando e dizendo, não vai, eu tô contigo, isso faz uma diferença. Na verdade, não, acho que não só a questão da mulher, como ao contrário também, né? Quando você tem, começa um negócio, independente de qual seja ele, e você tem alguém ali que fala, não, vamos. E se der errado, a gente começa de novo e a gente ajusta e vamos ver o planejamento, né? Uma Sim. coisa que eu digo muito também no meu time de mentoria e que você falou um pouquinho a seu respeito é que assim, nem sempre a gente vai acertar. E tá tudo bem. E não acertar faz parte do processo. O que eu não posso é falar, eu errei e não fiz nada com isso ou me frustrar. Não, eu não acertei dessa vez, tá? Então vamos rever o planejamento estratégico, aonde eu falhei, qual o processo que eu preciso melhorar. E eu entendo muito essa parte do mentor por trás, né? Então, assim, todo o processo meu que eu tenho dificuldade. Então, um exemplo, hoje mesmo isso aconteceu. Amanhã eu vou fazer uma apresentação importante para uma empresa X e eu mandei minha apresentação para o professor Laércio e ele mandou, ó, faz esse ajuste. Por quê? Porque aí eu sei o que eu vou falar, eu sei, eu tenho domínio disso, mas assim, ó, minha apresentação faltou uma coisa que é muito importante que eu não prestei atenção. Então, assim, você precisa. Por que eu digo que o mentor é muito importante? Porque seria muito pior eu ir para a apresentação amanhã, que é importante para minha carreira,
faltar aquele ponto que é crucial. Enfim, não ser contratada, não participar daquele processo que é de extrema importância por uma coisa mínima. Então, uma coisa que você falou que eu acredito muito, eu também tive várias falhas durante a minha jornada, mas eu não tinha um mentor lá atrás. Até porque quando eu me formei, não tinha eu não tinha essa mentalidade, né? De, eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém para me desenvolver, né? Uhum. Então, hoje existe muito essa facilidade, né? Então, hoje, na nossa área de atuação no geral, na área da saúde, nós temos pessoas qualificadas no sentido de conteúdo, de ter inteligência emocional e, além disso, a experiência, né? Eu concordo muito com o que você falou. Eu acredito muito que hoje eu sou muito mais assertiva porque eu tenho mentores. Então a gente ganha tempo, você erra menos, você tem mais estratégias, né? E você sai na frente. Sim. A É. Isa falou uma coisa aqui muito legal. Ai, me desculpa, pode falar. Não, não, eu ia falar justamente isso, que a gente não. Quando eu falo, eu vendo uma mentoria, né? Ó, tô aqui abrindo inscrições para minha mentoria. Eu não estou vendendo minha mentoria. Eu estou vendendo tempo para as pessoas. Né? Uhum. Quem entra para minha mentoria, eles ganham tempo. E tempo hoje talvez seja o bem mais valioso que nós temos, né? Ninguém quer perder tempo. E às vezes as pessoas pensam tanto no dinheiro, né? Será que eu entro para essa mentoria? Será que eu vou fazer? E, na verdade, quanto vale o seu tempo? Se você não tem problema de perder tempo, de errar e acertar, até conseguir direcionar a sua vida, sem problema. Hoje, eu prefiro mil vezes investir e pagar alguém para me mostrar o caminho, que não vai ser um caminho certo, absoluto, não existe isso, mas sem dúvida vai me economizar muito tempo do que ficar batendo cabeça aí até acertar sozinho. Então, é escolha, né, realmente. Sim. E uma coisa que você falou da questão do tempo é o tempo e o dinheiro, né? Porque às vezes, por que que eu falo isso? Porque acontece comigo, não sei se você já passou por isso. Às vezes alguém que está interessado na mentoria faz lá o processo e fala, não, não vou investir isso agora. E eu sempre deixo todo mundo muito à vontade, tanto eu quanto a minha equipe. Ok, continuo acompanhando os conteúdos, por quê? Porque o fato de você não investir agora é um processo de investimento em você. E para Uhum. mim não tem problema. Só que esse dinheiro que você deixou de investir hoje, você perdeu muito mais lá na frente, porque às vezes quantas falhas você teve durante o processo, você já deixou de ser promovido, você já deixou de conseguir aquilo que você queria, fez talvez às vezes até uma formação que não era necessário para aquilo que você queria no seu objetivo final. Então, às vezes a pessoa se foca muito no dinheiro hoje e esquece que é um processo, né? É um processo de evolução, de amadurecimento para você alcançar o resultado que você quer. Isso é algo que é fundamental, né? E como você disse, o tempo é a única coisa, é uma moeda que hoje a gente não tem como mensurar, né? Passou, foi. Eu falhei, eu tenho que começar de novo. Então, infelizmente, é algo que precisa muito ser pensado, né? A Isa colocou uma coisa aqui que diz assim: melhor coisa que eu fiz foi ter ido atrás de mentores. Gratidão, Débora e Laércio, por nos ensinamentos. A Isa faz a mentoria comigo ainda, faz os cursos do professor Laércio, e é uma coisa que, gente, eu vou falar aqui novamente. Eu vejo como uma oportunidade. Eu tenho minha mentoria, eu faço vários cursos, mas eu estou inscrita em todos os cursos do professor Laércio, todos. Eu faço parte do grupo da LN dele. As aulas que ele dá durante a semana eu participo, as aulas de final de semana eu participo. Por quê? Porque eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. E pouco tempo atrás, eu até fiz um stories falando sobre isso, uma pessoa falou, Débora, mas você falou na mentoria sobre inteligência emocional e eu vi que você postou o curso do professor Laércio que você estava fazendo. Eu fiz, inclusive, um dia presencial com ele. Eu falei, gente, mas eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Isso faz parte do meu autodesenvolvimento. Toda aula que eu assisto nova, eu aprendo alguma coisa. Né? Então, quando você ouve uma explicação diferente, quando você coloca na prática, isso faz a diferença para você ter resultados, né? E certo momento também essa pessoa perguntou, mas quantos livros você lê por mês? Eu falei, olha, eu só passo para o próximo quando eu consigo aplicar aquele que eu já li. Porque não é a quantidade, não adianta eu ler 5 livros ao mês e eu não aplicar nenhum do que eu li. É, Então, assim, eu sou uma pessoa que eu penso que em estudar, em aplicar e depois eu vou para o próximo. E falando sobre essa parte de estudo, você que estudou tanto, né, que estuda ainda até hoje, o que que você pensa sobre isso, né? O que que você fala aí para esses jovens que estão se formando? O que que você entende sobre essa parte, assim, da sua experiência que você pode dar de dicas aí de estudo para eles? então, você comentou dessa pessoa, né, que te perguntou quantos livros você lê por mês. Eu fico pensando que tem algumas perguntas e que qual a importância dessa resposta na vida de alguém, né? Uhum. O que ela vai fazer com a informação de eu leio 3 livros por mês, eu leio 5 livros por mês, eu leio 10 livros por mês, eu leio um ou não leio nenhum, leio um a cada 3 meses. O que isso muda na vida dela? Então tem gente que Uhum. às vezes não sabe perguntar. Eu vejo que
mais do que a pessoa não saber responder algumas coisas, ou não ter um conteúdo técnico aprofundado, uma das grandes dificuldades que limita o crescimento dos profissionais de saúde é não saber perguntar. Porque é grave você não saber perguntar sobre algo, né? Quando eu falo não saber perguntar, é você não ter base suficiente para aprofundar numa pergunta inteligente, que faça sentido, né? Que dê contexto para uma conversa ou para uma discussão de um caso mais profunda, assim. Então, eu sempre me preocupei com isso, né? Você falou de como foi esse processo de estudar, porque como eu falei, né, dentro do cuidado paliativo, eu sempre precisei discutir de forma multiprofissional e de forma muito aprofundada. E assim, como eu sei que as pessoas têm dificuldade com cuidado paliativo, eu não podia ser raso. Porque se eu fosse raso, eu ia receber uma resposta rasa, que é o que a maioria dos profissionais de saúde fazem quando são abordados em relação a cuidados paliativos, dão uma resposta rasa, e aí eu ia ter que aceitar, ia ter que engolir aquilo, porque eu não tinha capacidade de me aprofundar. Então, hoje, eu consigo estudar até o ponto em que eu consiga perguntar de forma profunda, não só para os meus pares, mas para toda a equipe multiprofissional. Então, eu me capacitei para conseguir discutir sobre drogas, sobre nutrição, sobre treinamento de deglutição com um fonoaudiólogo, por exemplo. E não para questionar ele ou para, né, mostrar ou ensinar algo para ele necessariamente. De novo, preocupado com o meu paciente, né? O quanto eu posso contribuir com o meu paciente. Então, eu já, dentro desse aprofundamento, isso já impediu que pacientes fossem intubados de forma inadequada, que fossem submetidos a um catéter venoso central, por exemplo, que não tinha uma indicação, uma transfusão desnecessária, né? Uma traqueostomia que seria absurda, coisas desse tipo, que não são da fisioterapia, mas que seriam invasões que, sim, essas invasões seriam absurdas. Por quê? Por conta de uma discussão rasa de outros profissionais de saúde. Então, eu acho que quando você estuda eu vou falar disso de ego de novo, né? Se você estuda por ego, só para você, né, ter um diploma na parede, ou para você publicar um artigo, olha, eu já publiquei 300 artigos científicos, cara, e daí? O que te faz diferente, na verdade, né? O quanto você serve às pessoas. Eu fico pensando nisso. Tem gente que tem 50 mil artigos publicados. E o quanto esse cara está servindo alguém de verdade, né? Talvez muito pouco. Quando eu falo servir, não necessariamente o paciente dele, mas outros colegas, quanto ele ensina, quanto ele passa de conhecimento, quanto ele ajuda de verdade, de pegar na mão, falar, cara, eu vou te ajudar aqui profissionalmente a ser alguém melhor também, né? Então, quando essa sabedoria, né, essa questão do ensino é só por ego, isso me faz muito mal. E é por isso que eu fiz essa transição de carreira também. Na verdade, a área que eu atuava antes tinha ego demais para mim. E nada de errado com a área, mas com o meio em que eu estava inserido ali, não estava me fazendo bem. Né? Então, sim, eu estudo até hoje, estudo bastante, mas de forma muito pontual, muito segmentada e coisas que realmente vão me agregar dentro do que eu preciso saber para poder discutir com mais profundidade com quem eu tenho que discutir com mais profundidade. Eu não fico estudando 1000 artigos por semana de forma aleatória. Não, já tive essa fase, sim, né? Mas não pego toda semana 5, 6 artigos para ler. Não faço isso. Respeito quem faz, não acho errado, tá bom? Mas não acho que isso é determinante para que você seja um profissional excelência aí dentro da sua área. Então, qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa estudar de verdade? Né? O que você precisa saber hoje que você não sabe que vai fazer diferença no seu trabalho? Né? E muitas vezes eu vejo pessoas se pegando aí em rodapé de livro, em artigos que são muito, muito recentes, mas o cara não sabe fazer o básico, não sabe fazer uma fisiomotora mínima num paciente dentro da UTI, por exemplo. Mas ele sabe lá a curva do ventilador mecânico, toda a matemática envolvida naquilo, mas ele não tira o paciente do leito. Então, é isso, né? Eu acho que você precisa
ter um conhecimento geral, global, dentro da sua área de atuação, mas que também, obviamente, tenha profundidade suficiente para que você traga esse contexto mais aprofundado aí com quem você tiver que discutir. Nossa, excelente, né? E uma das coisas que o senhor falou bastante é essa questão de você estudar algo específico, né? O que eu digo muito, assim, quase em todas as lives eu falo isso, que as pessoas, o meu público é muito mais o recém-formado, mas eu digo isso para todos, tem que tomar muito cuidado hoje com o nível de informação que nós temos, né? Então, quando eu me formei há mais de 14 anos, eu não tinha esse nível de tecnologia e nem tinha dinheiro para investir na tecnologia que tem hoje para me aprofundar em tudo, né? Então, eu brinco muito que eu sou da época da biblioteca e do Sobota, assim, era o que me permitia naquela época e pronto. Mas hoje, o que que acontece? A facilidade do conteúdo via internet, via smartphone, o que a pessoa tem, às vezes ela acaba não focando em um ponto que é específico que vai ajudar no desenvolvimento dela. Então, ela foca em muitos conteúdos de uma vez só, que aquilo naquele momento não vai agregar valor e ela acaba não sendo uma referência em área alguma, né? E uma outra coisa que o senhor falou também que eu gosto muito, assim, é um dos motivos também de ter me afastado da questão da gestão. E aí eu digo muito assim, né? Tem pessoas que... Eu fiquei 5 anos na gestão de enfermagem, sou muito grata, porque eu aprendi absurdamente muito sobre gestão de pessoas, sobre processos. Mas chegou uma hora que essa parte, assim, do ego, da concorrência mesmo, assim, pelo cargo. Eu digo que o desafio não é você alcançar um nível hierárquico. O maior desafio é você se manter ali. Principalmente quando você tem colegas da sua área de profissão que eles não querem agregar valor, nível de conhecimento. Eles querem disputar título, eles querem disputar a questão de salário, eu sou melhor, e aí se torna algo muito competitivo no mercado hoje, né? Então eu digo muito que assim, até o nível que bateu a minha inteligência emocional, eu falei, não, agora eu tô perdendo a minha essência, então não faz mais sentido eu participar, né, desse processo, desse ambiente que eu estava vivendo. Então, eu mudei de carreira nesse sentido, mas por que que eu falo muito isso? Porque eu não sei se na área do doutor acontece isso, mas na área da enfermagem tem muito essa questão assim, eu não vou ensinar porque se eu, enfermeiro, ensinar para o outro enfermeiro, não, ele pode pegar meu cargo, né? E isso eu digo porque eu vivenciei na pele. E durante todas as discussões de caso clínico que tinha na unidade que eu era referência, que é a unidade de internação, UTI e oncologia, eu sempre fazia parte. E certa vez uma pessoa que questionou assim comigo, uma enfermeira, mas você já é gerente de enfermagem, você não precisa. E eu respondi sempre muito educada, eu falei, antes de ter o título de gerente, eu sou enfermeira. Eu faço parte desse processo de evolução. Então, as pessoas, elas têm muito isso, né? Por quê? Porque aí eu tenho esse título, então eu não preciso mais. Eu não tenho mais a necessidade de acompanhar. Como é que é isso na área de atuação que o doutor participa, né? Ainda tem essa área de atuação. Como é que é isso? A equipe hoje, ela é uma equipe mais facilitadora. Esses profissionais, eles estão mais com essa consciência, né? Que se eu ajudar, eu vou crescer mais rápido. Por quê? Não pensando só no visando no crescimento, mas quando eu ensino é quando eu aprendo, né? Quando eu multiplico o conhecimento, que eu tenho estratégias de inovação. Como é que funciona isso? E qual dica que o senhor dá no sentido de que, meu, abre a mente, sabe? É hora de mudar o mindset. Eu brinco muito assim, que às vezes as pessoas só falam assim, joga a caixinha fora, né? Eu falo, não pode só chutar a caixa, você tem que jogar ela fora, você tem que amassar, porque você precisa ter essa mudança de mentalidade para começar a ter resultados diferentes. Sim, O que o sim. senhor pensa sobre isso? Legal. A Cíntia Carniel está aqui falando, ele é demais. A Cíntia é uma grande fisioterapeuta, professora, universitária. E ela é um exemplo disso que eu vou falar agora, né? Vira e mexe, ela me manda artigo. Eu achei um artigo que tem tudo a ver com a área dos cuidados paliativos, tá? Uma pessoa super querida. E isso que você falou é muito real, né? As pessoas têm essa disputa, essa concorrência, né? Eu até gravei recentemente um videozinho que eu postei no Instagram falando disso, né? De concorrência dentro da fisioterapia, enfim. Claro que isso existe. É claro que existe a concorrência, é claro que existe a competição, que são coisas diferentes, né? Concorrência é uma coisa e competição é outra, totalmente diferente. Eu posso ser, como eu sou concorrente de vários colegas fisioterapeutas, paliativistas, que falam, que vendem cursos, e eu sou amigo deles. E não tem competição. Eu não estudei cuidados paliativos para ser o melhor. Eu estudei para ser o melhor que eu pudesse ser, não para ser o melhor fisioterapeuta em cuidados paliativos. Hoje, talvez eu tenha me tornado, sim, uma referência dentro da fisioterapia, nos cuidados paliativos, no sentido de que muitas pessoas, quando falam de fisioterapia em cuidados paliativos, lembram de mim.
Por quê? Porque eu tenho curso, porque eu tenho um perfil no Instagram, que tem bastante gente, porque eu já rodei um monte de lugar do Brasil, dou aula em um monte de pós-graduação, falando de cuidado paliativo. Então, isso sim, talvez seja percebido com eu ser uma referência. Mas não foi para isso que eu estudei mais, não foi para isso que eu me dediquei mais, né? E, sem dúvida nenhuma, tem muita gente, muitos fisioterapeutas que sabem mais de cuidado paliativo do que eu, mas talvez não dividam tanto quanto eu. Talvez não sejam tão generosos quanto eu sou no compartilhamento de informações. E eu não estou falando só de vender curso, não, porque eu falo de forma gratuita aqui há muito tempo. Quantas e quantas aulas de horas aqui? Eu fazia aula de 1 hora e meia, 2 horas, toda semana, o ano passado, sobre cuidados paliativos, de forma absolutamente gratuita. Então, tem esse negócio de que se eu dividir com o outro, ele vai saber mais que eu, ele vai pegar meu cargo e tudo mais. Olha, se você tem essa preocupação hoje, né, repensa o caminho que você está levando a sua vida, né? Você está vivendo uma competição com você mesmo, que talvez o outro, seu concorrente aí nem saiba que está competindo com você. Por isso que eu falo que a competição muitas vezes é com você mesmo. E que só vai te fazer mal. Tanto se você ficar por cima, quanto se você ficar por baixo. Eu costumo dizer que se você se compara com alguém que é muito melhor do que você, qual é a tendência? A gente ficar desanimado, triste, amargurado, angustiado, infeliz. E quando você se compara com alguém que talvez esteja abaixo de você, na sua cabeça talvez venha um sentimento de que, olha lá, tem um monte de gente pior que eu tô bem. Você amolece, você, né, se torna alguém acomodado muitas vezes. Então não faz bem nem uma coisa nem outra. Se comparar, né, ficar competindo com os outros é tão negativo para a gente, né, impede tanto que a gente avance. E quando eu percebi isso, e é claro que eu já senti isso, todo mundo já sentiu isso. Quem falar que nunca sentiu tá mentindo, tá bom? É claro que eu já senti isso. E às vezes me pego me comparando também, ainda hoje, tá? Então é um sentimento humano, todos nós somos humanos, e falar que você nunca mais vai sentir também é outra mentira. Mas quando eu me pego sentindo isso, às vezes eu aperto um botãozinho de unfollow no Instagram, por exemplo, eu paro de olhar, eu paro de me comparar, eu deixo de olhar realmente tanto a conquista quanto a não conquista de alguém, porque, de verdade, eu não quero torcer contra ninguém, eu quero ser o melhor que eu puder ser para ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar. E me comparar com alguém não vai me levar a nada. E deixar de ajudar alguém porque eu considero que essa pessoa pode ser melhor ou pior do que eu, aí eu acho que é uma das maiores burrices que a gente pode cometer, né? Quanto mais a gente ajuda, mais a gente se torna referência. Quanto mais a gente ensina, mais reconhecimento nós temos. Caramba, né? Tem uma frase que eu nem lembro de quem é, enfim, não sou bom com isso, de citações de pessoas de cabeça, mas diz o seguinte, né? Conhecimento é a única coisa que quanto mais você compartilha, mais você tem. Né? Então, a maior parte das coisas, dinheiro, por exemplo, não é assim, né? Se você tem 1 milhão e divide com alguém, você tem 500 mil. Então, conhecimento não. Quando você compartilha com alguém, você tem mais ainda. Né? Olha só, a Lê tá aqui, é a nossa enfermeira lá. Eu deveria ficar direto nos cuidados paliativos, inclusive. Tá falando, excelente profissional, sempre nos agregando conhecimento. Então, o pessoal, a gente se dá muito bem lá no setor por causa disso. As pessoas costumam, onde eu trabalho hoje, que é um hospital escola, e eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, esse é o clima. Né? As pessoas dividem conhecimento, as pessoas partilham angústias, as pessoas conversam, ensinam umas às outras. Não estou falando isso porque nós estamos numa live, não. Quem passou comigo lá no setor um pouquinho, quem trabalha com a gente lá no dia a dia, sabe que eu estou falando a verdade. E isso me faz continuar a trabalhar onde eu trabalho hoje. Não é pelo salário, não. É pelo conhecimento e pelos ganhos secundários que eu tenho lá. E esse é um deles. E com certeza isso faz diferença quando você levanta da cama e vai para esse ambiente, né?
Porque eu digo que o pior sentimento é aquele quando você levanta e você fala assim, ai, ó céus, ó vida, eu tô indo de novo para aquele lugar, né? Cada pessoa usa uma palavra, enfim. E aí não faz mais sentido. Recentemente eu tive uma mentoranda que ela falou assim para mim, Débora, para mim eu não quero mais estar nesse ambiente, eu não aguento mais trabalhar lá, mas eu preciso de dinheiro. E aí eu respondi para ela, o quanto que vale a sua saúde mental? Uhum. Porque assim, o que eu vejo, porque assim, hospitais, equipes, gestores, líderes, enfim, você tem diversos, né? Então, assim, hospital é o que não falta para você trabalhar. E lógico, tem hospitais que uma equipe está mais próxima, que ajuda mais, é mais acolhedora, tem umas que são mais ríspidas, enfim, vai muito da instituição, vai muito. Eu digo muito que quando o colaborador, um possível candidato, ele quer concorrer a uma vaga de uma instituição X, ele tem que entender da missão, da visão, dos valores, porque aquela missão, aqueles valores têm a ver com os meus valores. A equipe que trabalha lá, que eu conheço, gosta de trabalhar lá, tem a ver comigo, porque às vezes eu digo muito assim, eu tenho alguns mentorandos que o sonho é trabalhar naquele hospital X que é referência, mas não é um perfil daquela pessoa. Então, assim, você vai ser feliz lá só pelo dinheiro? Então, às vezes as pessoas se pegam muito pelo dinheiro. E eu acredito que eu vejo muito isso hoje, principalmente para os enfermeiros, os profissionais desmotivados, não estão bem psicologicamente, precisam fazer tratamento. E recentemente eu publiquei um post falando, gente, eu faço atividade física todo dia. E não é para me gabar, é porque para minha saúde mental esse é o melhor exercício que eu achei na vida. E Uhum. para mim faz muito bem, assim, é um psicólogo que eu admiro, quem é psicólogo, mas que hoje, graças a Deus, eu não preciso porque eu vou para a faculdade, para a academia. Mas se eu precisar também não é vergonha nenhuma. Mas quando eu converso com os meus mentorandos, assim, o quanto do seu tempo você dedica 1 hora do seu dia para você? Né? Então eu não tenho uma resposta assim positiva, que seja para uma leitura, que seja para uma caminhada, ou às vezes aquele tempo de qualidade para o seu filho, para o seu marido, enfim. Então, assim, a gente se perde muito com a questão dos valores, né? E essa é uma das coisas que eu falo na mentoria. Mas, assim, quais são os seus valores? Qual é o seu propósito de você fazer o que você faz todo dia? Porque, assim, eu levantar e trabalhar e receber um salário, isso é muito fácil. Isso eu posso Uhum. fazer em qualquer instituição. Mas o que que eu vou agregar de valor para aquela instituição, para aquele paciente, para a equipe que eu estou? Então, algo que você disse que, assim, eu acredito muito nisso, é o que eu agrego de conhecimento e de valor para as pessoas que estão comigo, né? Então, assim, o dia que eu sair daquela instituição, será que alguém vai sentir minha falta? Eu vou É, falar, nossa, graças a Deus, foi tarde, né? exatamente. Não aguentava mais. E isso de estar num hospital muito top, porque tem um nome, vai me dar um status, pode ser muito legal, mas, por outro lado, o que eu vejo com muita frequência são pessoas que entram nesses lugares, nesses grandes centros, grandes hospitais, e se frustram por justamente serem mais um lá dentro, por É. justamente serem tão engessados na sua atuação que não permite que eles se tornem uma referência, que é o tema da nossa live, é falar de ser referência, Uhum. né? E a pessoa acha que é o status que vai dar referência para ela. Não é, não é. Ser ou não ser uma referência não tem a ver com o seu cargo. Ser ou não ser uma referência não tem a ver com o lugar onde você trabalha. Eu conheço um monte de gente que são profissionais bem medíocres, bem comuns e que trabalharam nos melhores hospitais de São Paulo e que eu não chamaria para nada contra a pessoa, enfim, mas não chamaria para dar uma aula, para dar uma palestra ou para fazer parte da minha equipe. Porque são Uhum. profissionais que eu sei que são medianos, que são medíocres e que estão ali acomodados. Agora, tem profissionais que nunca trabalharam em grandes centros e que, para mim, são grandes referências porque são pessoas que realmente têm isso que a gente está falando aqui, de contribuir, de dividir conhecimento, de experimentar e errar e acertar e de ser humano e de ser humilde o suficiente para falar, ó, oh, isso aqui foi legal, isso aqui não foi tão legal, não deu certo, tentei e não foi bom. E, cara, isso faz uma diferença tão absurda, as pessoas estão muito robotizadas ultimamente, né? Elas acham que tem um caminho para o sucesso aí, e que é absolutamente ilusório. E estão perdendo cada vez mais a sua essência. Estão se permitindo cada vez menos errar. Né? As pessoas acham que ter sucesso é você terminar a sua graduação, ir para uma pós-graduação, conseguir um emprego, sair desse emprego e ir para um lugar ainda melhor, que te pague mais, ou que tenha mais nome, e assim por diante, o próximo, próximo, próximo. E aí, daqui 5, 10 anos, estão na psicóloga,
estão né, tomando remédio para dormir, porque estão absolutamente estressados, porque não amam o que fazem, porque chega um limite de crescimento dentro daquela carreira que ela não consegue vislumbrar nada além daquilo e se sente absolutamente frustrada. Eu tenho mentorandos assim também, né? Que, pô, eu cresci, mas daqui não tem para onde ir. Esse é o maior salário que eu vou ganhar onde eu trabalho. Não tem ninguém acima de mim, de repente, que ganha mais do que o que eu ganho. E agora? O que eu vou fazer? E isso frustra, porque ele não se vê como uma referência, ele não se sente uma referência, ele tem um bom emprego, que paga um salário bom para ele ali, mas ele quer mais e ele não sabe o que fazer. Então, o planejamento de carreira não é desse jeito, né? Que muitas vezes ensinam para a gente na faculdade. Tem muita coisa além disso que precisa ser perguntada, ser questionada. Como a Débora falou, né? O Laércio faz perguntas para ela, às vezes, que ela não tinha pensado. Assim como os meus mentores também me perguntam coisas que eu também não tinha pensado. E eu não sabia que esse caminho talvez fosse o mais indicado. E tem um monte de coisa que eu erro, tem um monte de coisa que eu testo. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito frequentemente para os meus mentorandos. Eu não vou ter resposta para tudo, absoluta, verdade absoluta para tudo. Tem coisa que eu vou responder para você, testa. Mas não é um teste aleatório, vai por esse caminho e testa dessa forma. E os resultados que você pode obter são esses, esses e esses. São essas as métricas que você tem que ver para ver se isso deu certo ou se não foi tão bom assim. E se não for tão bom, aí nós vamos testar dessa outra forma. Olha a diferença de você falar assim, vai lá e vê o que dá, depois a gente vê o que acontece, né? Sim. E uma coisa que você falou que eu concordo, assim, eu concordo com tudo que você falou, absurdamente, mas essa última, assim, me chama bastante atenção, essa questão justamente porque eu falo muito isso para o recém-formado, né? O recém-formado, ele sai da graduação muito com essa mentalidade, ele não faz ideia de qual setor ele vai atuar, principalmente eu falo dos enfermeiros, né, com essa propriedade. E aí ele vai fazer uma pós-graduação, X. Ah, porque meus amigos vão fazer cardiologia, então eu vou me meter em cardiologia, vou fazer unidade de terapia intensiva. Eu vejo muito isso hoje. E aí você faz, não sabe sobre o perfil comportamental, não sabe qual setor que você quer atuar. Durante a graduação não se destacou em área nenhuma, nem nos estágios, enfim, mas meu colega está fazendo cardiologia, eu vou fazer cardiologia. E aí segue muito essa linha de que meu melhor amigo, meu não sei quem, ou eu tive essa indicação, e aí vai fazendo. Eu já tive mentorantes que fizeram 4 pós-graduação, uma que não relacionava nenhuma com a outra, não tinha, né, um nicho que você fala, mas por que você fez essa? Mas qual foi a lógica de seguir para esse outro nível? Não teve. Eu simplesmente precisei fazer porque alguém me disse em algum momento que eu precisava ter uma pós-graduação. E aí, o que eu digo muito durante essa jornada? Que assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, e eu falo muito para o jovem hoje, né? Assim, me preocupa muito a juventude, porque eu falo, gente, se eu tivesse uma mentora 10 anos atrás, eu teria errado muito menos, eu teria acertado muito mais, eu teria tido, assim, um resultado que eu demorei para ter, nossa, muito mais rápido, eu não teria batido tanto cabeça. E aí, o que eu falo sobre isso? Principalmente sobre família. Então, esse profissional que ele sai com esse pensamento assim, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero entrar no mercado de trabalho, não, eu vou mudar de cargo. A maioria que entra em um já consegue um segundo emprego. O que acontece? Além dele não ter tempo de qualidade para ele não tem para a família. E aí, uma coisa que você disse que eu acredito muito, assim, quando você trilha lá, eu quero sucesso, porque o sucesso para cada um é individual, né? Então, o sucesso para um é um cargo X, para outro é salário Y, para outro é trabalhar naquela instituição. E às vezes você só visa aquilo, e aí você busca aquilo, só que você não vive a jornada, Uhum. né? A sua frustração do serviço você desconta nas pessoas que estão na sua casa, que não tem nada a ver com isso, né? A sua frustração individual você desconta em você mesmo, na sua falta de saúde, na sua falta de alimentação e várias outras coisas. Então, quando você chega lá naquele objetivo, eu digo muito uma coisa que você falou que eu acredito muito, é que assim, quando uma pessoa chega em mim e fala, Débora, eu quero alcançar a gerência, sou enfermeira júnior, mas por que você quer isso? Qual é o sentimento que você vai ter quando você alcançar? Porque se a pessoa falar para mim é dinheiro, é status, fala, ó, tá tudo errado. Porque quando você chegar lá, você vai perceber que o que você fez, o que você se sacrificou para alcançar não valeu a pena. Uhum. Porque você tem que abrir mão de várias coisas da jornada para você alcançar algumas coisas na sua carreira. Isso é normal, né? Para todas as áreas. Mas se você não vive a sua jornada, se você não faz a diferença por onde você passa, você não alcança aquele nível de sucesso. Então, eu digo muito assim, eu gosto muito de contar um exemplo que quando eu assumi a gerência, um médico me convidou, eu era enfermeira assistencial do Hospital Israelita Albert Einstein, e um dia o médico me convidou para participar de um processo. Eu não fazia ideia de qual era esse processo e eu fui. E aí, lá, concorrendo com várias outras pessoas com muita experiência de coordenação, eu não tinha, eu era simplesmente uma enfermeira assistencial.
E aí, quando ele me contratou, eu perguntei, mas por que que você me contratou? Porque eu só tinha um MBA, mas eu não tinha experiência assistencial. E ele disse assim para mim, Débora, eu trabalho com você há 3 anos e eu trabalhava das 5 às 2. E ele falou, toda vez que eu passo a unidade 5, 5 e meia, você sempre está sorrindo, você sempre está acolhendo as pessoas. E olha o diferencial, não foi porque eu tinha MBA, não foi porque eu tinha pós-graduação, não foi porque eu falava outro idioma. Ele simplesmente queria saber o quê? Ah, mas eu vou conseguir atender a necessidade para aquele hospital X que ele tinha assumido a direção, para atender com a qualidade da assistência que ele queria? E aí ele me disse mais, ele falou, da forma com que você atende, fazer gestão para você não vai ser o desafio. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, né? E o que eu digo muito para as pessoas é assim: você está sendo visto todos os dias. E você está se vendendo pela forma que você trata as pessoas, pela forma com que você, não só da parte cordial, mas como você também está, né? Porque, como eu disse, o problema pessoal você não vai conseguir separar. Mas você tem que ter aquela inteligência emocional para você gerir as suas emoções e tocar o seu plantão e direcionar a sua equipe. E as pessoas hoje, elas não buscam isso, né? Então eu vejo hoje muitos profissionais de enfermeiros sendo contratados por currículos, por indicação, por uma pós, por um MBA, doutorado, enfim, e eles são mandados embora por comportamento. Sim. Porque eles não sabem trabalhar com pessoas, eles não sabem ter esse discernimento de como tratar o outro, né? Então, eu digo muito isso na mentoria. Então, antes de você quiser fazer pós-graduação, MBA, qualquer outra área, entenda de pessoas. Entenda de relacionamento, se relacione, se comunique de uma forma assertiva, né? Porque, como o doutor disse, assim, a forma de eu me comunicar não quer dizer que todo mundo entendeu. Às vezes eu dei aquela aula extraordinária e eu tô achando que eu tô abafando. E ninguém entendeu nada da minha comunicação. Então, assim, o fato de eu me comunicar e se o outro compreendeu é que vai fazer diferença nos meus resultados. É. E como é que o senhor avalia isso no sentido, no ramo que o senhor está hoje, da parte de crescimento profissional, né? Mais recém-formados, né, fisioterapeutas. O senhor acredita que hoje a graduação, independente qual seja ela, X, está preparando mais esse profissional para esse mercado de trabalho com essa mentalidade? Ou o senhor acredita que ainda falta essa mentalidade de visão, de inteligência emocional, comportamento? Como é que o senhor vê isso hoje, como até professor acadêmico? Olha, pelo contrário, eu vejo cada vez menos, né? Essa preparação está cada dia pior. Eu trabalhei, né, numa universidade, trabalhei em várias universidades privadas, enfim, e atuo na universidade pública também, né? Mas eu vejo profissionais saindo com cada vez menos preparo emocional, cada vez menos preparo de soft skills, né? De habilidades comportamentais aí, né? E realmente também tecnicamente de uma forma ainda muito aquém do que a gente deveria sair para o mercado de trabalho. Eu falo que o mais fácil de consertar é o técnico, né? A parte técnica desses profissionais. E a parte mais difícil é comunicação. Eu tinha alunos que chegavam na época do estágio, no último ano de estágio, eles não sabiam como chamar o paciente para terapia, né? Então eles tinham dificuldade até de iniciar uma conversa com o paciente para chegar na terapia. Então, a gente trabalhava muito comunicação. Meu doutorado é em comunicação, né? Comunicação de más notícias. Eu falo de comunicação de más notícias. Então, eu brinco que a comunicação me abriu tantas portas, saber me comunicar melhor me abriu muitas portas, muitas portas. Né? O Ronilson colocou isso, né? Pessoas compram de pessoas. Quando você falou que nós estamos numa vitrine, e eu falei que a nossa vida profissional e vida pessoal não são separadas, é muito disso. A minha rede social, por exemplo, é a extensão da minha vida. Não adianta você virar e falar assim, o meu Instagram não tem nada a ver com o meu trabalho. Esquece isso. Se você pensa assim, está pensando errado. A não ser que você feche o seu Instagram, não passe ele para ninguém, só para as pessoas da sua família. Mas caso contrário, as pessoas estão te vendo lá e estão te julgando também, né, em relação a tudo que você está postando. Isso pode tanto te abrir portas quanto te fechar portas. É uma forma de se comunicar. Não adianta você ter uma postura absolutamente séria, absolutamente cordial, absolutamente polida no seu ambiente de trabalho, e lá no seu perfil do Instagram, você mete o pau no político, mete o pau no futebol, e xinga todo mundo, e usa palavras de baixo calão.
Eu acho isso tão horrível, né? Quando eu vejo as pessoas se comportando de forma tão diferente, assim, e isso é comunicação, né? Isso faz parte de quem você é, sim, e as pessoas vão te julgar. Você querendo ou não, você gostando ou não, você concordando ou não com isso, as pessoas vão te julgar todos os dias. Todos os dias. Então, se você não se preocupa com o julgamento dos outros, tudo bem, aceite as consequências. Mas eu me preocupo com o julgamento dos outros. Não de ser alguém que eu não sou. Não é isso, não. Né? Não estou falando isso porque eu finjo ser quem eu não sou para agradar outras pessoas. Não. Eu sou quem eu sou, mas a minha postura na rede social, no ambiente de trabalho, na minha casa, na minha família, tem que ser coerente. Né? Então, ninguém vai ser perfeito. Se permita errar. Se permita ser imperfeito. Se permita também humanizar o seu perfil, a sua pessoa no seu ambiente de trabalho, porque ninguém consegue fingir o que não é 24 horas por dia o tempo todo. Então você é o que você é, e tudo bem, mas tente, busque ser sempre uma pessoa melhor. Eu acho que as universidades estão formando de forma cada vez pior, os alunos para o mercado de trabalho. E se a gente não entender isso. Eu não estou falando isso para julgar o recém-formado, não, para falar que eles são piores do que eu era. Que se dane quem eu fui, quem eu me formei. O que importa é você. Se eu estou falando isso, é porque eu percebo o mercado de trabalho. Eu estou há 20 anos no mercado de trabalho. Não estou falando isso para diminuir ninguém. Agora, caramba, se você está ouvindo isso de alguém mais experiente, corra para melhorar isso. Se preocupe em melhorar. E como melhorar? Não é só melhorar tecnicamente, não. É melhore sua capacidade de comunicação, melhore suas habilidades de network, melhore a sua rede social, que ela seja mais coerente com quem você é. Ah, não precisa ser absolutamente profissional a sua rede social, não. Ela pode ser, né, de forma bem humana, bem até despretensiosa do ponto de vista profissional, não tem problema, mas que ela mostre realmente quem você é, né? E tira esse negócio de polarização, tira esse negócio de opiniões muito incisivas ou muito verdades absolutas disso tudo. Eu acho que as pessoas têm se queimado muito e têm perdido oportunidades por conta disso, muitas vezes também. Então falta um pouquinho de preocupação em ser uma pessoa mais uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe discutir de forma cordial, mesmo que ela não concorde com o ponto de vista do outro, né? Tem faltado um pouco isso, né? Tem faltado esse respeito à opinião contrária, tem faltado olha, eu não concordo, mas poxa, eu vou fazer hoje, porque, né, amanhã eu posso precisar que o outro ceda também, né? Eu acho que no ambiente de trabalho tem faltado muito isso. Isso é inteligência emocional, né? Então, resumindo, tem faltado inteligência emocional aí. Nossa, muito. E uma coisa que o senhor disse aqui é uma dica para todos os recém-formados, não só enfermeiros. E as pessoas às vezes me perguntam isso para o processo de seleção, né? Que uma das minhas mentorias é focado para esse processo de planejamento de carreira, processo de seleção. E aí uma coisa que o senhor disse que para mim é muito autoafirmativa, porque eu falo e às vezes as pessoas não acreditam, né? Que eu já eliminei candidato e conheço recrutadores de RH, gerentes de RH que fazem esse processo de não passar aquele candidato, né, no período, no processo seletivo, por melhor que ele tenha ido na prova, na dinâmica, devido às redes sociais. Então, hoje, atualmente, mais ainda estar se consultando as redes sociais. Às vezes a pessoa tem aquele perfil extraordinário do LinkedIn, que coloca artigo, que coloca coisas de conteúdos, enfim. Aí quando vai lá no Instagram dele, você fala, gente, não é a mesma pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque assim, às vezes as pessoas pensam, ah, mas o meu LinkedIn é minha rede de relacionamento profissional, ok. Mas você está se vendendo nas outras redes. E nas outras redes, que é o que o gestor vai olhar e vai procurar e saber o seu perfil. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso sim vai fazer uma diferença na sua vida, não só iniciando, né, na sua carreira, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, então eu iniciei você certinho, né? E aí depois eu vou desandar. Não, não vai adiantar nada. Né? Como o doutor Daniel falou, assim, não tem como você ser uma pessoa em casa, uma outra pessoa no ambiente de trabalho, né? Não dá para você viver de máscaras. Então, assim, se você acredita que você precisa melhorar, é o momento de buscar aí as estratégias, mentores na sua área de referência para você se desenvolver e se destacar naquilo que você precisa.
Sem dúvida. A Juliana coloca assim, como compartilha essa live para o mundo inteiro? Tão necessárias em todas as áreas. É verdade, Juliana. Eu vou deixar disponível, o doutor Daniel autorizou. Então, eu vou deixar disponível aqui, vou deixar disponível no YouTube, vou marcar o doutor também. Vocês aí pegam o aviãozinho, manda para todo mundo, porque realmente é algo assim que vai, que é para abrir os olhos, né? E realmente ela vai ter resultado para quem tiver querer ter essa mudança de mindset de falar, não. Eu digo muito que a gente tem que saber reconhecer, né? Eu não sou perfeita, eu tenho vários pontos de melhorias. Mas para cada ponto de melhoria, eu reconheço primeiro, porque primeiro você tem que saber que você precisa, você buscar ajuda para você melhorar mais rápido e ser mais assertivo, e você ter uma ação em cima daquilo. Né? Uhum. Eu uso muito um exemplo assim, quem quer perder peso. Não adianta ir na academia em um mês e falar, quero emagrecer. A professora que me treina, ela diz muito uma coisa que eu gosto muito. Ela fala, você quer emagrecer em um mês? Eu vou te dar o contato do cirurgião plástico. Porque ela diz assim, né? Olha, em um mês você vai ficar magra. Só que depois, a consequência disso, quanto tempo você vai conseguir ficar com esse corpo, você não sabe. Por quê? Porque você precisa ter persistência para você ter resultado. Isso é em tudo na vida. Sua carreira pessoal, profissional. Eu digo que não é todo dia que a gente acorda feliz querendo abraçar árvore, né? Eu gosto muito de abraçar árvore, é uma coisa que para mim é importante. Mas não é todo dia que eu quero abraçar árvore. Gente, é normal, assim, não é todo dia que você acorda feliz, saltitante. É, Mas, assim, naquele dia que você tem que se desafiar a ser o melhor, né? sim. E é por isso que a gente fala, né? Muita gente fala assim, eu queria ser uma referência, eu queria ser valorizado, reconhecido e que as pessoas me vissem como uma referência. E a minha primeira pergunta é para quê? Né? Uhum. Para que você quer ser uma referência? Nem todo mundo quer referência ganhar dinheiro, por exemplo, então talvez não seja pelo dinheiro. Porque eu queria ter muita gente na minha rede social, eu queria ter muitos seguidores. Para quê? Né? E aí, Uhum. no final das contas, por que eu provoco esse para quê e por quê? Né? Porque a resposta que eu espero ouvir de alguém que deseja ser uma referência é porque eu quero servir mais pessoas da melhor forma possível. E se o seu propósito não tiver relação com servir mais pessoas, puxa vida, repensa, refaz essa pergunta. Porque tudo bem você querer dinheiro. Não tem problema. Eu também quero ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje, inclusive. Né? E eu tenho metas e propósitos relacionados a dinheiro. Ótimo. Mas não a qualquer custo. Não fazendo uma coisa de qualquer jeito. Não fazendo uma coisa que não tenha propósito e que não esteja dentro da minha missão, como a Débora falou, né? Que não esteja coerente com a minha missão. E a minha missão hoje, assim, desde que eu entrei nos cuidados paliativos, eu entendi isso. E desde que eu entrei, até antes dos cuidados paliativos, na docência, né, eu sentia isso. Que, que a minha maior missão é realmente ajudar profissionais de saúde a serem o melhor que eles puderem ser. Né? Então, a minha missão, sim, está voltada tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde de desenvolver profissionais, de ensinar profissionais para que eles possam ser as referências no serviço onde eles atuam, na cidade, no estado e até no país, por que não? Mas não por ego, e sim, porque se eles forem referências, opa, eu sei que aquele cara é muito bom, eu sei que aquela moça é muito boa no que ela faz. Então, ela vai poder me ajudar a cuidar melhor desse paciente, ela vai poder me ajudar a ensinar melhor esses alunos, ela vai poder me ajudar a fazer com que fulano sofra menos. Eu acho que isso é servir. Então, a minha dica é, Sim. veja se o seu propósito tem relação com servir o próximo, né? Servir o outro da melhor forma possível. Nossa, olha, assim, é até um desafio terminar essa live, né? Tá muito É, gostoso o excelente. assunto. Assim, é algo que eu digo que quando a gente agrega valor na vida do outro, né? É difícil você parar o conhecimento ali, né? Mas o que eu tenho a dizer, assim, é muita gratidão, assim. Nossa, agregou demais. Eu tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo aqui, para quem vai assistir depois, esse conteúdo ele foi de extrema importância, porque essa questão de você ser referência ela é muito importante, mas antes, como o doutor Daniel disse, antes de ser referência, você tem que entender do seu propósito, por que que você quer isso, por que que para você isso é importante, não esquecendo nunca dos seus valores, da sua família, o que que você talvez vai deixar para trás para conquistar aquilo. E às vezes, quando você alcançar lá, você vai falar, poxa, eu perdi tudo e não faz mais sentido para mim, né? Eu tenho uma mentoranda que tá passando por isso, então, assim, abriu mão de tudo para alcançar o cargo X e chegou lá, ela falou, olha, eu só queria agora a minha família de volta, eu só queria aquilo que eu tinha antes.
Então, tem coisas que a gente deixa para trás para conquistar um cargo X, e quando você chega lá, se você não souber o seu propósito, por que que você quer aquilo, não vai fazer sentido. E às vezes até aquele dinheiro que você almeja não vai trazer a alegria que você espera que traga, ou até assim, de benefício mesmo que você possa fazer aquilo que você quer. Então, assim, tome bastante cuidado. Assista essa live 10 vezes, se for preciso, porque eu digo muito que eu sempre assisto mais de uma vez aquilo que eu gosto muito, aquilo que agrega valor na minha vida, porque cada vez que você assiste, você assiste com uma mentalidade diferente, com um propósito diferente, você sempre aprende uma coisa nova. Compartilha com seus amigos. Doutor Daniel, gratidão por esse momento, foi assim extraordinário. Aprendi muito com todas as suas falas, agregou muito aqui para o canal, agregou muito para os enfermeiros, para toda a equipe que está assistindo também, seus convidados. E eu quero muito que o senhor fale um pouquinho do seu trabalho, se o senhor quiser falar alguma coisa das mentorias. E só avisando, gente, assim que acabar a live, eu vou colocar lá nos stories os canais do doutor para vocês acompanharem ele. E uma dica muito importante: não é porque talvez você não é fisioterapeuta que você não vai acompanhar. Porque o que ele falou aqui vai servir para você, independente da sua área de atuação, vai agregar valor. Então, assim, às vezes a pessoa tem esse não vou acompanhar porque não é da minha área, é da sua área, porque é da equipe multidisciplinar, que vai fazer diferença, que talvez vai ser um nicho que você vai atuar futuramente e que é uma referência hoje que vai poder agregar muito valor na sua vida. Sim, inclusive eu Fala um vou, pouquinho. inclusive eu vou, tô fechando um curso agora, né? Tô terminando de formatar. Quando eu falei fechando, não é que eu tô fechando a inscrição, não. Eu tô terminando de formatar um curso multiprofissional de cuidados paliativos, tá? Então, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, aí é para todo mundo mesmo, tá? Ó, a Tainara falando, o curso de cuidados paliativos dele é top. E eu vou fazer um ao vivo. Não sei se a Tainara está falando do ao vivo ou se ela está falando do online, né? Do gravado. Eu vou fazer um ao vivo, online, né? E que vai ser num formato totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Provavelmente aí nas últimas semanas de março, tá bom? Então já vão se programando aí. Me sigam no meu @dalveno aí no Instagram. E em breve eu vou postar mais sobre esse curso multiprofissional. Então, hoje, né, eu quero chamar a atenção para este curso. A Tainara falou que fez o online. Então, faz o ao vivo, que vai ser muito top. Inclusive, eu vou fazer depois momentos de mentoria de cuidados paliativos. Vai ser bem legal. Me acompanha lá, Tainara. E sobre as mentorias de carreira, né, para fisioterapeutas, eu comecei agora uma turma do Fisioterapeuta Extraordinário, uma mentoria de 2 meses, e terminando agora, ela termina em março, em abril eu começo uma nova turma, então se alguém quiser fazer uma pré-inscrição, quer dizer, deixar o nome lá, né, tá na minha bio, tem um link de WhatsApp, entra naquele WhatsApp, que em breve eu mando todas as informações por lá também, tá? E eu tenho uma mentoria de 6 meses, né? Na verdade, não são 6 meses, são blocos de 6 meses que as pessoas podem cursar e terminando 6 meses elas podem renovar, chama um Master Físio para fisioterapeutas que têm projetos, tá? Então, projetos voltados à docência, ao empreendedorismo, muitas vezes dentro do marketing digital ou dentro do físico mesmo, negócio físico, né? Montar uma clínica, montar um serviço, enfim, projetos relacionados à fisioterapia. Essa mentoria é para esses fisioterapeutas. Aí, qualquer dúvida, mais informações, vai mandando mensagem por direct para mim. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta no meu Instagram. Eu acho isso o mínimo que eu posso fazer pelas pessoas. Enquanto eu conseguir fazer, eu vou fazer, porque eu acho que, como a gente falou, né, Débora, é uma troca. Então, a gente precisa oferecer o nosso melhor para que as pessoas também deem o que elas têm de melhor para a gente, né? Então, quando a gente esconde, quando a gente limita, quando a gente trava conhecimento, não faz nem sentido para o outro te seguir. As pessoas percebem isso, né? Então, deixa aí todas essas dicas, todos os meus contatos e contem comigo se vocês precisarem. Queria te agradecer muito pelo convite, foi realmente um papo muito gostoso, Débora. Obrigado aí pela oportunidade e conte comigo para o que você precisar também. Ai, gratidão, doutor Daniel. Agradeço também o professor Laércio, né? O professor Laércio sempre me orientando e passando excelentes parceiros dele, né? E você é um deles, então gratidão por ter aceitado. Gratidão, professor Laércio,
por me orientar, porque eu sou uma pessoa, sou uma mentora, né, que eu mando mensagem para ele direto. Então, aquela assim que... E não esquece que tem um mentor, né? Ele é excelente, você É, faz muito bem, você está e, muito bem gente, de mentor. gratidão. E quem quiser saber da mentoria de carreira para enfermeiro, vai lá no link da Bio, tem lá os cursos de mentoria. Eu, assim que acabar aqui, eu já vou colocar aqui o canal do doutor para vocês ir lá e se inscreverem, tá? E quando ele abrir as inscrições, doutor, também o senhor me manda no WhatsApp, que eu coloco lá no link também, porque às vezes as pessoas podem esquecer e a gente vai compartilhando conhecimento. Eu acredito muito nessa troca, que é nessa troca que a gente cresce, que a gente evolui e que as parcerias acontecem, né? Que a gente começa a ter resultados diferentes sempre com o objetivo de agregar valor na vida do outro. Então, Sem gratidão dúvida. por esse momento, por ter separado esse tempo do senhor, que eu sei que é uma agenda bastante concorrida. Gratidão por esse tempo. E a Juliana colocou, ouvir tanta ideia boa foi uma grata surpresa nessa noite. Obrigada. Gratidão, Juliana, e todos que Obrigado, Juliana. participaram. Foi uma honra tê-los aqui. E, ó, gente, essa live vai ficar salva aqui. Então, para os amigos que não assistiram, que vocês acreditam que é importante, então vai lá, marca depois dessa live, marca as pessoas, deixa os comentários, porque não só agregou na sua vida, mas como a gente fala de compartilhar conhecimento, você também vai crescer quando você compartilha aquele conhecimento que agregou na sua vida. Faça esse conhecimento ajudar a vida de outras pessoas também, para que você também tenha resultados diferentes.